Irmão, eu vou fazer um desabafo aqui, e um desabafo sério, tá? O que que acontece? Eu não sei se você é uma boa pessoa, se você já foi humilhado por você ser bom demais, você foi enganado por você ser uma boa pessoa. Eu aqui nasci numa família cristã, e a minha família sempre me ensinou a ajudar os outros, a amar os outros, a cuidar dos outros mais do que eu cuido de mim mesmo. Então, pelo fato de eu ter nascido numa família cristã, eu vivi num ciclo em que não tinha maldade. A minha família, ela não tinha maldade, não falava palavrão, extremamente educados. A gente sempre soube tratar bem os outros, principalmente tratar bem os outros. E eu falo para você, isso foi bom para minha educação, mas ao mesmo tempo isso foi muito prejudicial na minha vida. Muito prejudicial, vocês não têm noção de como isso foi prejudicial na minha vida. Por causa que eu cresci entendendo que as pessoas não eram mal. Eu cresci entendendo que não existia maldade. Na minha cabeça, a minha mãe me ensinou, meu avô me ensinou que as mulheres eram impossível de uma mulher ser maldosa, de uma mulher ter maldade. Era impossível uma pessoa ser maldosa. Tu tinha que ser bom a todo tempo, até se uma pessoa fosse escrota contigo, fosse ruim contigo, tu deveria ser bom com ela. Então eu fui criado nesse convívio. Eu era cristão, minha família, eu nasci cristão desde o berço. E eu nasci assim, sempre ajudar os outros, não importa o que os outros façam para você, sempre amar os outros, não importa o que os outros façam para você. E eu fui vivendo isso, sabe? Eu fui crescendo nisso, fui vivendo isso. Mas quando eu fui chegando na minha vida adulta, eu peguei um baque muito grande da vida, muito grande mesmo. O primeiro baque é que eu entendi, na minha cabeça quando eu era pequena, minha mãe sempre falava para mim ser gentil com as mulheres e que as mulheres eram seres extremamente delicados e que praticamente não existia maldade, mas só que aí é que eu percebi algo muito ruim. Quando eu cresci, eu observei que realmente as mulheres são delicadas e tudo mais, mas só que elas também são maldosas, tá? Não é porque ela é mulher que não significa que ela não tenha maldade, não significa que ela tenha perversidade. Todos somos seres humanos. E o que que acontece? Durante um bom tempo, eu observei que, tipo, a perversidade de uma mulher, ela não está na agressão física, mas na agressão psicológica, em tratar mal as pessoas. Tem mulheres que pensam que você deve dar o mundo para elas e elas não oferecerem nada para você, te tratarem mal, te tratarem que nem lixo. E essa perversidade, eu não estava ciente disso. E a vida foi me ensinando, a vida me ensinou muita coisa. E é nesse ponto que eu quero falar para você. Às vezes, a gente é uma pessoa boa. Eu não sei você, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa gentil, se você é uma pessoa legal, mas deixa eu te falar, tem pessoas que olham para isso, a sua bondade, elas não verem como uma virtude, elas verem como uma fraqueza que tem que ser explorada. Elas verem como uma debilidade que precisa ser explorada. E aqui eu vou contar duas situações. Eu conheci um colega meu no trabalho e eu fiquei com muita pena dele. Por causa que ele falou, mano, eu vim pra cá, eu moro sozinho e eu não tenho nem o que me alimentar, mano, sabe? Eu não tenho nem o que comer. E eu trabalhando na mesma empresa do que ele, sabe o que eu fiz? Mano, eu vou te ajudar, mano. Pô, eu me comovi, sabe, com a situação dele. Cara, ele comia comigo, com o meu ticket de alimentação, pagava alimentação pra ele. Quando ele ia embora pra casa, eu pagava o ônibus dele, eu passava lá, minha carteirinha minha dele. Cara, mas aquilo foi se tornando rotina. Depois de um tempo que a gente estava recebendo, já estava há um mês nisso, e eu sem questionar, porque na minha cabeça, pô, eu tô fazendo uma bondade pro meu próximo, isso tudo eu vou ser recompensado lá na frente. O cara começou a chegar com boné de marca, começou a chegar com roupa de marca da Nike, R$ 359, que a gente trabalhava na mesma empresa. O cara começou a chegar com perfume bom, aí o cara começou a sair de Uber e tudo mais, e de repente, durante o tempo, eu vi que ele estava se aproveitando. Ele tava chegando com o boné de marca e pedia pra mim pagar o lanche pra ele. A gente, pô, vamos lá, mano. Eu comprava o lanche e tudo mais pra ele. E quando a gente ia pra casa, ele, pô, passei minha carteirinha e tal, brother, não sei o que. E eu vi que o cara tava comprando, de repente ele comprou um iPhone pra ele. Aí eu, pô, cara, aí já é demais. Aí eu falei, mano, é o seguinte, não tem mais como eu te ajudar por causa disso, por causa daquilo. Aí é que vem o fator principal. Aí ele falou bem assim, pô, mano, eu pensei que tu fosse uma pessoa boa, porque tu falou que ia me ajudar, isso tudo, mas beleza. E aí é que eu percebi que essas pessoas, elas jogam com a nossa bondade.
Elas não verem a nossa bondade como uma virtude, mas como algo a ser aproveitado, algo a ser explorado. E o pior é que essas pessoas, elas são tão escrotas que elas nem te agradecem. Se tu der um vacilo com elas, elas pensam, pronto, já não presta. Outra vez foi uma pessoa aqui perto da minha casa, né? No qual aconteceu uma situação com ela e ela estava sozinha, ela e a bebê dela, e eu falei bem assim, ó, o que você precisar de mim? Eu falei bem assim pra ela, o que você precisar de mim, você pode contar comigo, eu ajudo você, se for para pegar alguma coisa, eu pego, se for para fazer algo, eu faço, pode contar comigo. Ela, poxa, muito obrigado, por causa que tá só eu e minha filhinha aqui e eu não posso sair daqui. E de repente todo dia mandava mensagem, ligava e eu ia lá fazer alguma coisa para essa pessoa. Carrega um garrafão para mim, eu ia lá, carregava um garrafão, subia e tudo mais, porque ela estava operada, né? Faz isso, faz aquilo, beleza. Todo dia eu fazia em torno de uns 4 serviços. Cara, de repente eu percebi que estava chegando um carro aqui em casa. E nada mais era do que o pai da criança. E o pai da criança ficava lá em cima e ela me ligou para pegar um garrafão. Eu peguei aqui na frente, subi o garrafão. Quando eu chego lá, o cara tava deitado na cama sem fazer absolutamente nada. Ele olhou assim para mim e falou assim, coloca o garrafão aí na porta. Falou bem assim. E a menina olhou e não pediu nem obrigado para mim. Pode deixar aí, falou bem assim. Eu deixei lá. Quando foi de madrugada, me ligou, pega o lanche da minha filhinha aí e tal, não sei o que. Quando eu fui ver o carro do cara lá na frente. Aí eu olhei, não pode ser. Eu perguntei, quem, o teu namorado tá aí? Ela, não, é meu amigo, ele tá aqui. Na hora eu bloqueei essa pessoa. O que acontece? Tem gente que é assim, tem gente que é mau caráter, tem gente que é picareta. Eu me disponibilizei de todo o coração, fiz toda a bondade para ajudar uma pessoa, porque eu senti pena, uma pessoa estava operada, estava com uma bebê pequena. Mas essa pessoa ela não viu aquilo como uma virtude, mas algo a ser aproveitado. E o que acontece? Eu já peguei muita pancada dessa na vida e eu não pego mais, porque tem pessoas que elas olham a tua bondade, irmão, e elas não verem como, poxa, olha, essa pessoa tá me ajudando, tá fazendo isso, ela verem como algo que precisa ser aproveitado. Olha, ele tá sendo bom comigo, eu vou lucrar o máximo possível em cima da bondade dele. E essas pessoas, elas são tão perspicazes que elas jogam contra ti. Ah, beleza, tu não vai fazer não, porque eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Elas jogam o teu sentimento porque elas sabem que tu é uma pessoa boa e tu se comove com elas, e tu se comove. E esse que foi o principal erro que eu considero na minha vida, na minha família. Porque a minha família cristã, ela sempre me ensinou a ver bondade em tudo, a sempre ajudar as pessoas, mas eu observei que eu estava me prejudicando. Eu estava me prejudicando muito, porque eu estava deixando de fazer coisa para ajudar os outros. E a partir do momento que tu deixa de fazer muita coisa para ajudar o outro, para se comover com o outro, para fazer as coisas para os outros, tu não está fazendo a coisa certa. Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo, mas se ame muito mais primeiramente. Primeiramente tu tem que se amar muito mais, é uma grande virtude. E quando tu coloca a vida dos outros, tu é uma tão boa pessoa, que é o ponto de tu colocar a vida dos outros acima da tua, tu não vai prestar, as pessoas não vão te valorizar. Que nem aquela situação de um rapaz que eu vi na internet que ele falou bem assim, cara, eu sou uma pessoa muito boa mesmo, mas só que algo me afligiu. Ele falou, eu tava fazendo um favor e o cara chegou, mano, vai ali e compra droga pra mim ali rapidão na tua bicicleta. Então nesses pontos assim, cara, tu é uma boa pessoa. É tão boa pessoa que as pessoas elas se aproveitam de ti para fazerem o mal, tá? Suponhamos comprar uma droga, enganar outras pessoas, fazer isso, fazer aquilo. Então não seja bom ao ponto dos outros serem mal contigo, beleza? Não seja tão bom ao ponto das outras pessoas serem perversas com você. E essa é uma lição que eu aprendi na minha vida, aprendi tarde porque eu fui ensinado da maneira errada. Eu acredito que eu fui ensinado da maneira errada, mas não existe professora melhor do que a vida. A vida ela te ensina tudo. E essa lição eu aprendi, sabe? E eu quero passar essa lição para você também. Outra coisa que eu aprendi que, tipo, uma coisa assim que mulher não é perversa. Eu aprendi da pior forma possível que sim, mulheres são perversas. Nem todas, tá? Para de ser ridícula. Olha, tá generalizando. Não, nem todas. Na minha cabeça eu fui ensinado porque eu fui criado pela minha mãe, sabe? E a minha mãe me ensinou que, tipo, mulher é um ser delicado, é um ser frágil. Eu sempre via fragilidade e tudo, mas eu percebi que totalmente ao contrário. Quando eu cresci na vida, eu percebi que mulher, elas gostam de se degladiar mentalmente.
elas gostam de humilhar outras mulheres, elas gostam de humilhar outros homens. A mulher é um ser muito perverso também, tão perverso quanto o homem. Eu vou te falar, eu acho que ainda ela é um ser mais perverso do que o homem, tá? Porque a agressão dela não é uma agressão física, mas uma agressão psicológica mental. Você que é mulher, você sabe, você tem uma amiga, provavelmente tem mulheres aí que tentam te degladiar mentalmente, sabe, aquelas mulheres que tentam te humilhar, te querem ver no fundo do poço, destruída. E realmente acontece isso, tá? Mas eu vou falar uma coisa, a vida ela ensina tudo, beleza? Se tu foi uma pessoa assim como eu, que foi criado num ambiente cristão, foi criado para ser uma boa pessoa, e você é novo, eu já tô logo dando um spoiler para você da vida, tá? Que tem gente que vai se aproveitar dessa bondade aí. Que eles vê isso não é como uma bondade, eles vê isso como uma fraqueza. Então, já tô dando um spoiler para você, eu sou um rapaz novo, eu tenho 24 anos, mas eu tive que passar todo esse perrengue, infelizmente, para entender muita coisa na vida, tá? E eu entendi que a gente tem que ser bom, tu tem que ser bom, mas não bom ao ponto de os outros serem mal com você, beleza? E seja bom sim, cara, bondade é uma virtude, mas tu tem que saber usar essa bondade. Hoje em dia alguém pede, Lucas, falou para mim, não vou fazer, irmão. Não tem como, sabe por quê? Eu sou tão bom, que eu acredito na tua capacidade de fazer aquela coisa. Lucas, tu tem como fazer um trabalho para mim? Não vou, irmão. Eu tenho total certeza da sua capacidade que você consegue e eu não vou fazer para você. Quando eu entendi que isso é bondade, cara, muita coisa na minha vida mudou. Muita mesmo. Até mais respeitado eu sou hoje em dia. Às vezes a gente pensa que a gente falar não, as pessoas não vão gostar da gente. Ao contrário, vão respeitar muito mais, tá? E a gente pensa bondade, e um dos fatores ruins que a gente carrega é a gente ver bondade como ser besta, tá? É o que veio na minha cabeça agora. Mas é isso, esse é o desabafo. Se tu gostou, curte, comenta, compartilha e segue esse canal aqui. Por favor, me segue na rede social também, irmão. Deus abençoe você.